Senhor, peregrinos de nós vimos junto ao vosso altar a pedir o perdão para nós e a vossa palavra divina escutar. Pedir o perdão para nós e a vossa palavra divina escutar. Trazemos o nosso louvor por tudo que sois e fazeis. Bendito seja o vosso amor, pois tantos nos dais e pouco quereis. Bendito seja o vosso amor, pois tanto nos dais e pouco quereis. Dispersos pela vida, unir-nos conosco como amor. Partimos com a graça de bênção, a vida é missão e serviço, Senhor. Partimos com a graça da bênção, a vida é missão, a serviço, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, e os nossos irmãos que nos acompanham através da live stream, saúdo-vos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Hoje temos um grande santo na igreja, São Jerônimo, que nasceu em 320, no quarto século, e deixou a Bíblia, a Sagrada Escritura, em língua latim. Precisamente naquela altura, muita gente compreendia e falava o latim, que é porque ele queria abrir o tesouro da palavra de Deus ao povo. Ele próprio dizia: quem não sabe a Escritura, ignora o próprio Cristo. É muita verdade. Se nós não precisamos ler a Sagrada Escritura, ignoramos o próprio Cristo. Não sabemos quem é Cristo para nós. E estudar-nos muito hoje para refletir a primeira leitura de hoje. É muito importante. Meus irmãos caríssimos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E confessamos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo o dom de saborear a Sagrada Escritura e de a viver intensamente, fazei que o vosso povo se alimente cada vez mais com a vossa palavra e encontre nela a fonte da verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, todo o povo israelita se reuniu como um só homem na praça de Jerusalém, que está em frente da porta das águas. Disseram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. Então o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a assembleia de homens e mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Desde a aurora até ao meio-dia, fez a leitura do livro na praça situada em frente à porta das águas, diante dos homens e mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava de pé num estrado de madeira feito de propósito. Estando assim em plano superior a todo o povo, Esdras abriu o livro à vista de todos, e quando o abriu, todos se levantaram. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, erguendo as mãos, Amém, Amém, e prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor. Os levitas explicavam a lei ao povo, que permanecia de pé. Lia clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicavam o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais, nem choreis, porque todo o povo chorava ao escutar as palavras da lei. Depois Neemias acrescentou: Ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti como aqueles que nada têm preparado. Hoje é um dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Os levitas acalmavam o povo, dizendo: Não vos lamenteis, nem aflijais, porque este dia é santo. E todo o povo se retirou para comer e beber, repartindo com quem não tinha nada, e manifestaram grande alegria, porque tinham compreendido as palavras que lhes anunciaram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Aceitai as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração estejam na vossa presença. Vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Aleluia, aleluia. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aleluia.
esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, designou os 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente e a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, e eu vos envio como os cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Não vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes numa casa, em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Senão ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Mas quando entrardes em alguma cidade e não vos receberem, sai à praça pública e dizei: até o pó da vossa cidade, que se pegou aos nossos pés, sacudimos para vós. Comentando, ficai sabendo, está perto o reino de Deus. Eu vos digo, haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma do que para essa cidade. Palavra da salvação. Bem, irmãos caríssimos, várias pessoas me chamaram: Senhor Padre, não corte as suas homilias, porque nós queremos ouvir a palavra de Deus e para explicada, para que possamos viver, aplicar esta palavra para a nossa vida. É tal e qual, é muito apropriado a primeira leitura de hoje. Todo o povo israelita, todo o povo, se reuniu como um só homem na praça de Jerusalém. E depois disseram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. Depois Esdras trouxe o livro da lei perante a assembleia de homens e mulheres e todos que eram capazes de compreender. Então fala-se das crianças que já tinham o senso de compreender. Quando chegam à sua idade de 7 anos, já sabem mais ou menos o compreender, não é? E de modo que estavam ali desde a aurora até ao meio-dia. Não era uma homilia de 3 minutos. Não era uma leitura de 2 minutos. Corte a sua homilia. Nós temos outras coisas para fazer em casa. Desde a aurora até o meio-dia, fez a leitura do livro. E ninguém estava cansado. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. Ouvia atentamente, não estavam com pressa de sair do lugar. E depois, Esdras abriu o livro à vista de todos. E quando abriu, todos se levantaram. Por que se levantaram? Veja, aquele respeito à palavra de Deus. A palavra Sagrada Escritura é a palavra de Deus que nos fala. Como tal e qual neste momento, nós proclamamos a primeira leitura e o Evangelho, e a voz de Deus que nos fala. De modo que tinham este entendimento. Veja, quantos séculos antes de Cristo. Puseram-se de pé,
porque já sabiam que é a palavra de Deus que nos chega. E depois, coisa muito linda que chega aqui, todo o povo respondeu, erguendo as mãos, amém, amém. Como nós dizemos, palavra de Deus, pessoas respondem do seu coração, não é? Tal e qual. Os levitas explicavam a lei ao povo, que permanecia de pé. Explicar. E não se pode fazer esta explicação com 2 minutos, ou 3 minutos, a homilia, de maneira que pudessem compreender a leitura. E é tal e qual quando nós fazemos uma homilia, começamos com uma anedota, não é uma graça, um jogo. E nós fazemos uma anedota precisamente para encaixar a palavra de Deus, que as pessoas possam compreender bem o sentido da palavra de Deus. Nós fazemos isso. Se notais, quando nós começamos uma homilia, e uma anedota, às vezes não é tão fácil, mas a gente começa com uma anedota, uma experiência da vida humana, tal e qual Jesus fazia. Por exemplo, Jesus explicava com uma anedota, um semeador foi semear a semente. Depois começou a explicar, a semente caiu na boa terra, terra dura. São as pessoas com quem ele queria fazer a comparação. Pessoas que a semente caiu nos espinhos. Pessoas que vêm com preocupação da vida, não têm tempo. Estão mais e mais apegados às coisas materiais. São as pessoas que recebem a semente, o coração está longe, tem a pressa para sair para a igreja, porque tem outras atividades, e a missa torna-se muito longa. Por mais que seja breve, a missa sempre se torna longa, porque vieram, não é com a intenção de ouvir a palavra de Deus, mas cumprir, talvez, um ritual, uma missa, para me sentir bem. Veja como é que a gente liam claro e distintamente o livro da lei, explicava o seu sentido. E depois, todos eles começavam a dizer, não vos entristeceis nem choreis. Pessoas começaram a chorar, comovidos com escutando a palavra de Deus. E assim, esta leitura é muito para nós, que nos ensina, tal e qual o povo, que ainda o povo que acompanhava Jesus, todo dia, para escutar a sua palavra. Não é só receber as curas das 2 doenças, das suas aflições, mas tinham aquela ansiedade, aquele amor, porque a palavra de Deus animava o povo, consolava o povo. Os que eram afligidos precisavam desta ânimo e palavra, assim como o povo nesta leitura de hoje começaram a manifestar a sua emoção, a sua dor, porque talvez pensaram que foram infiéis à palavra de Deus e tudo isso. De modo que, irmãos caríssimos, nós podemos continuar isto, é uma leitura muito boa para nós, para a nossa meditação, e certamente que nós temos de desenvolver, mastigar bem a palavra de Deus, não é só ouvir, e quando chega a casa esquecemos tudo isto. Isto não faz sentido. Depois, quando chega a casa, veja o que é que foi a primeira leitura, o que é que o padre disse, de dialogar com sua esposa, dialogar com seu esposo, e aplicar esta palavra para a minha vida, vida de cada qual. Sou eu que vive esta palavra. Isto faz uma referência para a minha vida. Fazer esta pergunta, e sem dúvida vai ser uma coisa que nós podemos aproveitar e crescermos mais e mais na nossa vida de cada dia. Irmãos e irmãs, ao mandar os 72 discípulos em missão, Jesus diz-lhes que confiem totalmente no Senhor,
Oremos ao Pai pedindo esta graça para os enviados de Deus e vamos dizer: dai-nos, Senhor, uma fé viva. Dai-nos, Senhor, uma fé viva, para que os responsáveis das dioceses e das paróquias libertem os leigos para o anúncio do Evangelho e os enviem em nome de Cristo a levá-lo a outros lugares. Oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que a leitura e a meditação da palavra do livro da lei desperte o fogo adormecido no coração dos fiéis e os leve a ultrapassar os limites do grupo de todos os dias. Oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que a liturgia da palavra em cada comunidade tenha vida e dinamismo como a de Esdras e Neemias e possa comover e empolgar os que nela participam. Oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que os doentes das comunidades cristãs ofereçam as suas dores e a cruz de cada dia pelos frutos da nova evangelização. Oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Para que os fiéis aqui reunidos em assembleia se sintam envolvidos no grande esforço evangelizador de levar Cristo para além das paredes da Igreja. Oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Também vamos pedir a intenção desta missa, defuntos José e Palmeira Teixeira. E pelas suas intenções e dos seus familiares, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Senhor nosso Deus, atendei a nossas preces e a fazer que a palavra do vosso Filho seja acolhida da boca dos que Ele envia a todas as cidades e lugares. Ele que reina pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, o trabalho do homem que vos apresentamos, que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira do trabalho do homem que vos apresentamos, que para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que, a exemplo de São Jerônimo, depois de termos meditado na vossa palavra, nos aproximemos dignamente do vosso altar para vos oferecer o sacrifício da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte. Vós sois glorificados na Assembleia dos Santos e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dai-nos um exemplo, na comunhão com eles, uma família, e na sua intercessão o auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom
combate da fé e receber com eles a eterna coroa da glória. Por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que convertam para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu ao seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu ao seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação e vos damos graças, porque nos admitis a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, a vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Maior Cota e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia, nosso Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus. Bem-aventurados é seu esposo. Bem-aventurados apóstolos santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fecha o ensinamento do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz a nosso dia. Para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste ao vosso apóstolo: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não deixe os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sejam com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudáveis na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Alimentei-me com a vossa palavra, e o meu coração exultou de alegria, porque sobre mim foi invocado o vosso nome, Senhor nosso Deus do Universo. Este alimento que recebemos, Senhor, ao celebrar com alegria a festa de São Jerônimo, desperte os corações dos vossos fiéis, para que, meditando sempre na Sagrada Escritura, vejam o caminho a seguir e, seguindo-o fielmente, alcancem a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, seja o nosso auxílio contra as maldades, ciladas dos demônios. Instante humildemente vos pedimos que sobre ele impere, e a vós, príncipes da milícia celeste, com este poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que vagueiam pelo mundo, pela perdição das almas. Amém.